Foi no Brás, onde se concentravam as primeiras indústrias da cidade de São Paulo, que se deu, em 1933, a fundação do Sindicato dos Operários e Empregados na Fabricação de Produtos Químicos Industriais, origem do atual Sindicato dos Químicos, Plásticos e Farmacêuticos de São Paulo. A indústria química surge na década de 30, já com a substituição de importações, Getúlio Vargas, aquele negócio cresce imensamente. Nasce o sindicato, esse operariado que nasce junto com a Nitroquímica, eles vão dirigir a categoria até os anos 80. O golpe civil-militar de 1964 desarticula movimentos sociais e organizações sindicais. O Ministério do Trabalho intervém no Sindicato dos Químicos de São Paulo. Ao final da intervenção, o peleguismo assume a presidência da entidade, enquanto a categoria cresce com a proliferação de fábricas na área plástica e a construção de polos petroquímicos. O Sindicato dos Químicos de São Paulo era o segundo maior sindicato operário da cidade de São Paulo. Tinha os metalúrgicos, depois os químicos. Então era um bastião na mão dos pelegos. A ditadura cuidou de colocar ali pessoas muito bem preparadas. Pelego é aquele estofado que tem entre o cavaleiro e o cavalo, né? E a sela, para amortecer o conflito. A definição de pelego era um modelo, um tipo de sindicato, um tipo de dirigente sindical que, ao invés de enfrentar o conflito que é da natureza entre capital e trabalho, ele amortecia. Ele impedia que o trabalhador se manifestasse, tá certo? Então, ele distanciava, e quando esse conflito tinha algum nível de aproximação, como as manifestações das fábricas, as greves, as paralisações, o pelego fazia o papel de dissuadir o trabalhador de que ele deveria se manifestar, de que ele deveria lutar, vamos dizer assim, por melhores condições de trabalho, de saúde, de salário. No final dos anos 70, a sociedade civil começa a manifestar-se pelo direito de participação política e o movimento sindical assume protagonismo nesse processo. Final da década de 70 e a toda a década de 80, o jovem participava. As mulheres participavam. Havia uma reação popular e uma manifestação espontânea muito grande naquele momento de quem não queria mais a continuidade do regime. Com o movimento da redemocratização, a partir de 78, 79, greves do ABC, já no primeiro semestre de 78, nós temos fábricas na categoria exigindo aumento e já conseguindo acordos, como Nitroquímica, Orniex. Nós temos mais indústrias nessa época concomitante com o movimento do ABC. Por conta dessa concentração de fábricas metalúrgicas, químicas, vidreiros, nós tínhamos ali comerciários, nós tínhamos muitos bancários. Então tinha uma articulação entre as oposições muito forte, uma articulação entre os trabalhadores. Nossas reuniões tinham 100 trabalhadores, só químicos, chamado químicos, mas quase tudo farmacêutico. Químicos, mais de 100 trabalhadores para fundar o PT. Santo Amaro era o principal parque fabril da América Latina. Tudo tinha ali. Principalmente a oposição metalúrgica, principalmente a resistência à ditadura militar, né? Não só por conta da Igreja Católica, outras igrejas também, movimento popular. Então, era uma região que fervia. Aquele grande Zona Sul, no corredor das Nações Unidas, nós devíamos ter de 20 a 25 mil químicos e 100 mil metalúrgicos. Então, esse levante libertário foi impressionante. Os outros sindicatos tudo fazendo luta, fazendo greve, o nosso sindicato, assim, uma assembleia de campanha salarial, não tinha mais do que 50 pessoas, né? Aí um falava uma coisa, outro falava outra num canto, nós, esse pessoal aí também está pensando diferente da diretoria do sindicato. Aí terminava a assembleia, a reunião, a gente ia lá conversar. Vocês estão de que empresa? Aí começou a ter o grupo, né? Aí o grupo foi crescendo, a gente viu que, por exemplo, a Nitroquímica era a principal fábrica,
E lá sempre foi o foco, né, digamos assim, das lutas da categoria dos químicos e também das diretorias dos sindicatos. Elas nasceram quase todas de dentro da Nitroquímica, né? Ela tinha, na época, em torno aí de uns 5.000 trabalhadores, né? Então a gente começou já a ter contato com o pessoal de lá da Nitroquímica, né? E aí fomos para dentro do sindicato, né? Nós estruturamos uma oposição que trabalhava à margem, assim, conspirativamente, mas trabalhávamos abertamente com o Pelego nas atividades dele. Eu, pessoalmente, e outros foram procurar todas as indústrias que tiveram greves. Conhecemos todas as direções temporárias daquelas greves todas. Apareceu lá no sindicato em 81, no final de 81, a Nilza e o Domingos Galante levando um boletim que eles estavam já cogitando essa questão da tomada do sindicato, que ia ser em 82. Aí me chamaram para uma reunião e eles perguntaram quem era a pessoa que estava na CIP e tal, e eu fui conversar com eles no portão. Aí, a partir daí, começou. Eu já fui para a casa da Nilza, que era uma das diretoras, porque nós éramos em 6 mulheres. Pelo menos na Zona Sul, como havia muitas paróquias com padres contestadores ligados à teologia da libertação, eu fiz muito boletins para padres. Como? Fazia filipetas para o padre distribuindo na base, que o próprio padre conhecia 10, 20, 30 operários. Era muito comum eu, pessoalmente, ir em reuniões convocadas pelo padre, numa paróquia, discutindo com um trabalhador da indústria química. Nós passamos por coisas assim, extremamente complicadas. Para você ter uma ideia, teve um dia que a gente estava correndo ainda na campanha mesmo, correndo da polícia, fugindo de toda aquela confusão que eles andavam atrás. A gente foi para a casa da Lélia Abramo, então ela nos deu apoio, a gente se escondeu na casa dela. Gente, aquilo para mim, eu tinha um medo, mas eu tinha medo, mas eu tinha uma garra dentro de mim que era essa mudança de sair de uma fábrica e você está na direção de um sindicato que queria realmente a mudança da toda aquela situação de 22 anos. Devolver o sindicato para a categoria é a consígnia do grupo que acredita num sindicalismo comprometido com a organização da classe trabalhadora. Se associava uma luta política por liberdade à necessidade de conquistas sindicais, de organização sindical e de salariais também. Era um período com muito desemprego, né? Então é claro que uma vaga era disputada por 50, 100 trabalhadores, mas existia uma efervescência muito grande, porque vinham, no movimento vinha crescendo. Acho que uns 6 meses depois que eu entrei no setor plástico, teve a primeira greve geral. Eu estive ali na estação Santa Marina, na Água Branca. Tinha tanta polícia que tinha mais do que os militantes na época. E eles chegavam batendo com os cacetetes de madeira desse tamanho. Era polícia secreta, era gente que infiltrava. Foi tenso mesmo esse período também. E por parte dos patrões também tinha a organização deles, os espiões, né? Que chegavam a roubar até arquivo dentro do sindicato, arquivo de ficha, então eles conseguiam descobrir com isso quem era que estava filiado ao sindicato. Tinha uma tal de uma lista negra que eles construíam, então quem entrava naquela lista negra não conseguia arrumar emprego em empresa alguma. Mas 83 foi quando deu o estalo, né? O povo resolveu fazer do seu jeito. Então, levou um tempo até que os partidos de esquerda, até que as lideranças conseguissem dominar um pouco o processo. Mas por um bom tempo o povo falou, agora é do meu jeito, é do nosso jeito. Quando veio a greve de 23, greve geral, do dia 23 de julho de 83, nós paramos todo o local que nós trabalhávamos, entendeu? Nenhum trabalhador foi trabalhar. Resultado, uma semana depois, foi logo 15 companheiros demitidos da empresa e desmontou, de certa forma, a nossa organização. Diversos sindicatos são retomados pelos trabalhadores, dentre eles o dos plásticos.
A gente era meio que um modelo, né, de oposição pelo tipo de trabalho que a gente tinha feito. Ou seja, um trabalho de base, consistente, longo, né, 2 anos trabalhando na base, né, quietinho, sem alarde e tal. Nós, junto com os bancários, nós juntávamos recursos para dinamizar todo o trabalho de oposições que havia. Nós vínhamos da oposição metalúrgica, que era efervescente, grandes greves, o assassinato do Santo Dias, então nós tinha todo um acúmulo. Quando entramos na categoria dos plásticos, era um sindicato totalmente desmobilizado. Aí a gente tinha um pequeno núcleo na Goiânia, muito pequeno ainda, que começou a discutir política. E começamos a discutir por que é que o sindicato não atuava, né? E a gente via a oposição metalúrgica atuando, e por que ele não atuava ali? E aí vimos em 82 a oposição dos químicos ganhar o sindicato, né? Nós também queríamos fazer esse tipo de coisa, porém a gente estava muito frágil, a gente era muito pequeno na Goiânia ainda. A gente foi agrupando as pessoas com muita dificuldade, porque era um trabalho clandestino, o sindicato estava na mão de uma pelegada muito pesada, né? E, claro, qualquer movimento mais de contestação, né, do sindicato, a pessoa era dedurada, era demitida. E aí, quando a gente tomou o sindicato, a gente falou, também agora nós vamos para o pau, né? Então saía cada coisa que incrível, né? Polícia que vinha, você estava com um carro de som na porta da fábrica, nem era para parar, às vezes já chegava 2, 3 carros de polícia, queriam saber o que a gente estava fazendo ali. Então, dentro das fábricas, os trabalhadores sentiam na gente um apoio, alguém que veio para mudar, depois a gente tomou, alguém que veio para apoiar as lutas, e era incrível, né? Foi um tempo que a gente brincava assim, se a gente passasse em frente de uma fábrica gritando, olha o amendoim, os caras pensavam, olha a greve, e parava. Em 1985, os químicos encabeçam uma campanha salarial unificada que resulta em greve, que paralisa 80% da categoria. São conquistadas a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas e a unificação da data base. Bastava passar na frente de uma metalúrgica, já tinha alguém ali e falava, olha, vamos parar porque é greve geral. Parava sem nenhum esforço, né? Então foi uma coisa assim que demonstrou que os trabalhadores não estavam mais suportando aquela situação de trabalhar uma jornada muito extensa e com salários muito reduzidos, condições de trabalho ruins. Então, para mim, a greve geral fez com que a patronal reconhecesse de fato o poder da organização sindical. Amadurecido, o sindicato volta-se para questões como a participação das mulheres na atividade sindical e incorpora à pauta geral da categoria questões específicas das trabalhadoras. Grávida falta muito, então fui mandada embora. Eu ainda não tenho um lugar certo para deixar meu filho depois que ele nascer, não. Quando alguém está muito necessitado para ir no banheiro, às vezes não dá tempo de a pessoa ir naquele horário que está marcado. Eles não gostam muito que as mulheres saem e vão para o sindicato. Porque já trabalham o dia inteiro, ainda ficarem fora mais tempo. Ativar um departamento feminino dentro do sindicato, que isso eu acho que não divide categoria nenhuma. Tem problemas que são específicos da mulher, e aí? Tudo isso demandava do sindicato uma atuação muito forte, né? De atender a essa demanda, de discutir esses temas, discutir o tema da saúde da mulher. Então a gente fazia muitas atividades, reunia muitas mulheres da categoria para discutir isso. A mulher no local de trabalho, na fábrica, a mulher na sociedade, a mulher como se apropriando do seu corpo, né, e entendendo tudo isso, entendendo o seu papel na sociedade. As mulheres já dão mostras de sua força desde a retomada do sindicato pela oposição. Eles até falavam assim, essas mulheres vão dominar esses homens, sabe? Eles faziam piadas, tinham muito isso, porque eles eram muito preconceituosos até ali. Depois que eles viram que a gente não estava para brincadeira, aí foi mudando. Às vezes a própria diretoria também tinha aquelas brincadeirinhas. Você sabe que homem, como que é, essa questão machista e tal. Mas assim, depois eles foram entendendo que não era brincadeira, que nós estávamos ali para realmente fazer o trabalho e para fazer a mudança. Sob a direção da oposição, o sindicato assume a saúde do trabalhador como bandeira política e empenha-se por transformar as CIPAs em órgãos atuantes. Desenvolve nos anos 90 uma ampla campanha pelo banimento do amianto e obtém o reconhecimento da LER como doença do trabalho.
Importante conquista é a assinatura do Acordo das Prensas Injetoras para o setor plástico, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nessas máquinas e treinamento adequado para seus operadores. Companheiro, chapa 1 ou chapa 2? É 1, né? Tô apoiando a chapa 2. E a senhora, companheira, chapa 1 ou chapa 2? Pra te falar a verdade, nenhum nem dois. Disputas ideológicas e visões diferentes sobre a condução do sindicato racham a diretoria. 2 chapas são formadas na eleição de 88, que termina com a vitória da chapa 1, da CUT pela base, sobre a chapa 2, da articulação. É a primeira vez que um sindicato cutista tem um processo eleitoral com 2 chapas da central competindo entre si. Foi um embate muito grande nas portas de fábrica, em todo momento, durante o processo eleitoral, veio gente do Brasil inteiro para apoiar um lado e outro, né? Veio para apoiar a CUT pela base, veio para apoiar a articulação sindical, então era um enfrentamento pesado mesmo para disputar o voto do trabalhador, e o resultado de 126 votos de diferença, você vê que foi bem apertado mesmo. Na metade do mandato houve, de certa forma, um amadurecimento, que as lideranças caem na real, que aquilo foi um péssimo exemplo para a organização sindical cutista, visto que tinha um projeto muito maior a ser disputado, né? Ao final de uma década de lutas intensas e debate ideológico acirrado, o movimento sindical empenha-se por eleger Lula presidente da República. Não era só eleger o presidente, a gente achava que ia abrir uma crise no sistema, alguns. E, claro, perdemos, foi muito difícil para os militantes daquele período, né? E o plano Collor, é claro, jogou o país naquela situação que todos já conhecem. O setor de brinquedo foi dizimado, só para você ter uma ideia. O setor de brinquedo foi dizimado, foi destruído. E, é claro, teve um monte de empresas de porte que fecharam nesse período. Para você ter uma ideia, que em 94, no processo de unificação, as nossas 2 categorias, que somava 120 mil trabalhadores, chegou a 55 mil. A firma não fala nada, a única coisa que ela está fazendo é isso aí, ó. Você está vendo aí, é férias remuneradas e... Você volta, era para voltar dia 2, chega, manda dar férias remuneradas. Agora eu não sei o que vai vir, se é facão ou o que vai ser, né? Você tem medo do facão? Aí eu sou pai de família, né, meu? Se eu ficar desempregado aí 2 meses, 3 meses, tá louco. A maneira como o neoliberalismo chegou no Brasil, ele chegou primeiro na classe trabalhadora. Foi redução, né, de direitos, né, redução de emprego, do nível de emprego, isso criou um refluxo no movimento, né? E foi assim também durante o governo do Fernando Henrique. E persistimos na ideia de que a possibilidade de sobrevivência, inclusive daquela instituição, seria na nossa unificação. A ideia era a gente criar um sindicato de ramo, de atividade, não só químico e plástico, a ideia era envolver petroleiro, petroquímico, abrasivo, vidro, papel, papelão, mas concretamente na cidade de São Paulo tinha 2 bases importantes, que eram os químicos, farmacêuticos e os plásticos, né? Numericamente mais ou menos equivalentes, com experiências de luta um tanto quanto diferenciadas, experiências concreto e diferenciado. Então, isso foi possível nós consolidarmos muito pela persistência dos dirigentes, muito pela compreensão de que aquela reunificação cumpriria um papel estratégico para os outros sindicatos. Nos primeiros anos ainda existia alguma dificuldade. O pessoal da diretoria dos químicos fazia mais as empresas químicas, o pessoal dos plásticos fazia mais as empresas plásticas. Mas isso foi se rompendo com o passar do tempo, onde hoje ninguém pode imaginar esse sindicato separado novamente. A eleição de Lula, em 2002, representa importante vitória para a classe trabalhadora. Parcelas da sociedade historicamente marginalizadas são incluídas, melhorando a renda e o consumo, incentivando a produção industrial e gerando empregos. O governo Dilma dá continuidade a essa política. Mas, para o movimento sindical, permanecem os desafios de garantir espaços de participação e de renovar sua estratégia de atuação junto às bases.
O Sindicato dos Químicos, Plásticos e Farmacêuticos de São Paulo, que historicamente soube resistir às dificuldades e avançar em suas conquistas, segue como referência nacional de mobilização e luta para aqueles que se dedicam à construção de um país cada vez mais justo e solidário.